Pode ser, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos, bom, dividido aqui entre duas coisas, mas julgo melhor, já que o querido Deus reservou para nós esse tempo. E penso, julgo, que o fato de estarmos aqui neste frio, sob esta chuva, significa que nós temos um interesse muito grande pelo nosso Deus. No entanto, a nossa vida corrida, quero que você abra a sua Bíblia no livro da carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 11, versículos 8, 9 e 10. Hebreus 11, versículos 8, 9 e 10, que vai ser o versículo ou texto para as nossas reflexões, nossas meditações. Encontramos todos? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esse é o texto para a nossa leitura, Pai. E muito mais do que uma leitura, esse é o texto para as nossas reflexões, levando em consideração que estamos vivendo e habitando em dias tão difíceis no meio de uma geração que há muito se esqueceu de Ti. Eu espero, meu Senhor, que com estas letras, estas palavras, estes versículos, possamos compreender a responsabilidade que cada um de nós tem. Todas as vezes que recebemos de Ti uma palavra de promessa, e levamos o Teu nome por onde quer que a gente vá. E é por isso que dizemos amém e damos razão à Tua palavra e que ela estilhasse todas as nossas defesas e nos descortine, que sejamos diante de Ti um fragante vivo, Senhor. Nós oramos e já recebemos a Tua palavra com ações de graças, em nome de Teu querido Filho Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, se assenta, por favor. O que esse texto está dizendo? Tem como deixar aí? Não tem alguma dificuldade nisso? O que esse texto está dizendo? Além de tantas outras coisas, esse texto está dizendo que Abraão procurou, por obediência, viver por fé. Ele tinha outra alternativa? Tinha. Só não obedecer e dizer, cara, eu não vou sair daqui do conforto que eu vivo. Isso porque é viver por fé. É sair da zona de conforto, é trocar muitas vezes o certo, do ponto de vista do que se pode ver, pelo duvidoso, do ponto de vista daquilo que você não pode ver. E eu pergunto, será que a nossa geração está preparada para sair da zona de conforto? Essa atitude de Abraão significa dizer que o Evangelho, por vezes, traz-nos desconforto. Não é tão confortável assim
você obedecer o Evangelho. Em outra ocasião, estaremos pregando sobre o que Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas sim espada. Veio trazer divisão entre filho e pai, sogra e nora. Esse desconforto que o Evangelho, em tendo sido abraçado por qualquer um de nós, traz. Mas isso fica para outra ocasião. Mas não é fácil você ouvir uma palavra e sair da zona de conforto. Há muita gente que pensa que Abraão só ficou rico depois que obedeceu. Não, Abraão já levava uma vida, naquele período patriarcal, bastante confortável. Mas Deus queria algo com ele. E talvez seja esta a resposta do porquê o seu pai morre em Harã. Porque o negócio era com Abraão, não era com os outros herdeiros. E seguramente, se o pai de Abraão entrasse ali na terra prometida, os irmãos dele, todos os descendentes, reivindicariam o direito daquela terra, como hoje são os descendentes de Ismael. Imagine, a guerra seria aumentada exponencialmente. Ele obedece. Ele parte para uma terra que ele não sabia onde era. Ele simplesmente caminha. É um agente poderoso para o desânimo. É você não saber onde que vai dar. É começar a caminhar sem saber o quanto que você vai caminhar. Mas ele ultrapassou isso. O verso 9 diz que ele era um homem de armar e viver em tendas. Isso é outra coisa que está sendo dito aqui. Gente, me ajuda aí, por favor, tá? Por favor. Diz que ele habitou em tenda. Evidentemente que para habitar em tenda precisa armar a tenda. Precisa se dar ao trabalho de montá-la. E não eram essas tendinhas que nós montamos aí. Eram tendas aonde eles, entrando nessa tenda, diziam: é a minha casa, é o meu sonho, é a minha realização profissional. Eu ainda não tenho um CEP, mas eu tenho uma tenda. O verso seguinte diz que, para além de sonhos materiais, que era ter uma tenda, para além dos sonhos financeiros, que é ter uma empresa, que era ter uma tenda, diz que ele tinha uma outra ambição. Ele contemplava algo maior, mais macro. Ele aguardava uma cidade que tem fundamentos. Se na tenda era Abraão, que era o construtor, o arquiteto, o artífice, construtor, a que ele aguardava tinha fundamento eterno. Era Deus que era o arquiteto e o edificador. Ora, o que esses dois versos, tanto 9 quanto 10, está dizendo? É que Abraão não era um homem polarizado. Ele era um homem que vivia sonhando com tendas e também montando altares. É isso que está sendo dito neste verso. Abraão era um homem que sonhava com o que era físico, o que se podia tocar, o que se podia dizer é meu, eu tomo posse, eu estou aqui dentro, mas ele também vislumbrava e contemplava o espiritual aí. E nos versos que nós vamos apontar aqui durante a mensagem, está sendo representado por altares. É isso que esses dois versos estão dizendo. Que Abraão era um homem que vivia montando tendas para
Isaac e com Jacó. E também altares, aonde ele apontava o que haveria de vir dos filhos, todas as vezes que ele construía. Ele chegava no local e ele construía tendas e construía altares. Isso está dito aí nesses versos de uma outra forma. E se você não perceber, você não nota isso. Veja o que se diz, as ocasiões em que ele arma as suas tendas. No Gênesis capítulo 12, verso 8, ele arma a sua tenda entre Betel e Ai. Lá tenda. Ele não era aquele camarada que vivia sem ter ambição. Até porque ele sempre entendeu que Deus não quer que a gente viva apatetado, alienado, sem nenhuma capacidade de desejar, de sonhar. Uma casa, um carro, uma empresa, um salário melhor. Não, ele era homem que armava tenda. Ele desejava, ele sonhava. Ele disse: aqui é o melhor para a minha família. Por isso, o texto vai dizer que ele sempre está aí, armando tenda. No Gênesis 13, versículo 3, ele está voltando do Egito e vai lá de novo, camarada, reiterando tudo que eu disse. Lá com a sua tenda. Arma. Monta, está lá nela. 13, 18, em Hebron, lá para o lado de Mãe, está ele lá de novo. Tenda. Tenda. No capítulo 15, conquanto não esteja dito explicitamente, o texto sugere que ele foi tirado para fora e aí ficamos então imaginando, só poderia ser uma tenda que estava tapando a visão de Abraão. Surge de novo a ideia disso, que seria uma segurança para sua cabeça, a tenda. E não somente isso, também diz que no capítulo 18, ele entra na tenda, e isso acompanha a vida de Abraão. No mesmo capítulo 12, lá em Siquém, você vê ele armando o seu altar. Versículo 7. Capítulo 12, ainda no verso 8, está lá entre Betel e Ai. E vocês vão ver sempre com muita frequência, essas duas coisas acontecendo juntas. Ele invoca o nome do Senhor. Ele não somente constrói tenda, ele não somente trabalha, ele não somente compra um carro, ele não somente compra roupa, ele não somente reforma a casa, ou seja, constrói tenda, arma tenda, mas ele invoca o nome do Senhor, ele constrói altares. Em Hebron, diz que aquela terra toda abençoada, ele edifica novamente altar. Lá no capítulo 13, no verso 18. E aí, no capítulo 15, nesse mesmo contexto em que nos dá a entender as escrituras, que ele aparece tendo ali, que ele sai, vem do lado de fora, também mais à frente, dá-nos a ideia de altar, porque ele pega alguns animais, divide ao meio, e fica ali chotando as aves de rapina. E diz: quando a escuridão bateu, que Abraão é tomado de um sono, Deus se manifesta de forma incandescente, passa pelo meio e incendeia tudo. E aí vem uma das revelações mais profundas que Abraão teve. Ele tem uma revelação para 400 anos posteriormente, dizendo: o teu povo vai virar escravo, mas eu vou visitar e vou trazê-lo para esta terra. Agora fique tranquilo, que nessa de construir tendas e altares, você vai descer a sepultura em paz, vai viver tranquilamente. E aí, uma única vez aparece Abraão construído nessa bivocação, né?
nossa vida bivocacional, a Bíblia resolve apontar, se tiver que tirar, ou tenda ou altar, a Bíblia prefere excluir a tenda. E lá no Moriá, no capítulo 22, surge Abraão erguendo um altar, sabe para quê? Para sacrificar o mesmo garoto que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, que andava com ele nas tendas, e agora Abraão leva no altar. Mas não é qualquer altar não, meu amigo. Foi o altar dos altares. Lá na península do Sinai, lá no Monte Moriá. Ele arma um altar, não é para sacrificar nenhum animal, não. É para sacrificar o tenro Isaac. E o garoto vê que ele não é homem só de tendas, ele é homem de altares. E repito, a única vez que um desses dois aí surge sozinho, Abraão prefere dar preferência para o altar. E bota o garoto. Então põe a lenha, arma tudo direitinho e bota o garoto e pega o cutelo, pega o machado, pega a foice, pega o facão e sem titubear, que a carta aos Hebreus diz isso, ele levanta e está na iminência de arrebentar o garoto. Como quem diz, eu não edifico altar para ficar brincando, eu edifico altar para Deus ser o Senhor do altar. E o garoto, daí é que vem a expressão, né? O terror de Isaac. O garoto ficou cristalizado com aquela imagem do pai levantando o cutelo. E aquilo que a psicologia, a psicanálise poderia dizer, chamar de trauma, acompanhou o garoto, foi chamado de temor. Enquanto diga terror. E aí eu abro um parênteses aqui para essas mães que têm seus filhos e fica tratando como se fosse bibelozinho. Não vou levar para a oração, porque passar a noite toda numa vigília é maltratar o bichinho. Subiu um monte com ele. Ai, meu Deus, que maltrato, que falta de sabedoria. Abraão não queria saber dessas opiniões e nem de ser politicamente correto. Abraão era simplesmente crente. Se Deus mandou, eu construo o altar e o apresento a Deus. Ainda que ele fique apavorado vendo Deus levantar vasos na igreja, vendo pessoas repelindo o demônio em nome de Jesus, e essa cena fica na cabeça dele. Que coisa, meu Deus! Mas eu não conheço um que tenha morrido de trauma. Pelo contrário. A minha filha, por exemplo, é uma das mais saudáveis crentes que eu tive o privilégio de apacentar. Cabeça desprovida de terror, aquelas pessoas que tudo machuca, que é gente doente, né? Tem dons extraordinários, mas não consegue ver fantasma em tudo. Não, minha filha era saudável da cabeça. E ela já viu o pai dela em cada encrenca, expulsando tantos demônios de pessoas. Teve uma lá na nossa igreja, lá que ele quebrava tudo, ele era forte, ele era militar. E a bichinha já entrou em cada furada, já viu cada coisa. É o terror de Isaac, o terror de Ágata. E nada disso adoeceu, porque o mesmo Deus que manifesta a sua glória a uma criança, olho nu, é o Deus que cuida do psicológico, do emocional. Está lá Isaac. Papai, eu não acredito, papai, que o senhor não gosta de mim. Eu gosto, mas gosto muito mais de Deus. Se te diz alguma coisa, mãezinha, que quando o filho nasce, você fica 6 meses sem vir à igreja. Que diga o meu amigo pastor Cláudio, de vez em quando eles chegam, as irmãs pedem filho a Deus, não sei para que Deus dá filho. Pois que tem filho, fica 10 meses, 1 ano sem vir à igreja. O meu filho, quando nasceu, eu tenho que concordar com ele.
Deus me dá, se isso vai me distanciar de Deus, fecha parênteses. Fala lá, garoto. Garoto novo, a Bíblia não diz exatamente a idade dele, mas o garoto novo que não podia estar vendo aquilo. É por isso que eu acho que se Deus fala com Sara, Sara não ia aceitar aquilo. Era muito cruel. A cena de um sacrifício com um animal já era cruel demais para o emocional de uma criança. Ainda mais sendo a criança o sacrifício todo amarrado, maniatado, mãos e pés e olhando o pai, com o coração partido. Papai, meu filho, você é o nosso Deus. Bota e levanta, e o garoto fecha os olhos. Quando Abraão vai, diz o texto sagrado que o anjo do Senhor brada. Ora, eu estou focando em Isaac. Eu não quero imaginar que aquele garoto que viu essa cena, ficou aterrorizado, também não tenha ouvido a voz de Deus bradar dos altos céus. Uma mensagem que estava sendo introjetado no garoto. O mesmo que está disposto ao sacrifício, também ouvirá coisas portentosas de Deus. Pela primeira vez o garoto provavelmente ouviu a voz do eterno: Abraão, Abraão. E ele, que é isso? E só escuta o pai dizer: sim, Senhor, não faça mal ao garoto. O garoto, ufa, Deus ainda fala para nós. Ainda bem que ele fala, garoto. Olha ali a minha providência, lá tem um carneiro lá com as pontas presas. Do terror ao culto de ações de graças. Papai, é ele que vai, meu filho. Eu já sabia disso há muito tempo. Deus é Deus da providência, aleluia. E pegou, acho que ele até participou do sacrifício. E voltaram cantando o hino da vitória. Ora, o que tudo isso tem a ver com cada um de nós que estamos aqui? Tem a ver com essa geração que pensa que Deus só nos chamou para estarmos armando tendas. Que começa a trabalhar e não tem mais tempo para Deus. Cujos sonhos somente estão voltados para este mundo, para a tenda, para ter carro, para ter casa, para fazer viagens, para comprar vestidos. Vocês acreditam que um casal muito de Deus, o marido resolveu surpreender a mulher e comprou várias araras para ela e encheu o quarto de araras. E falou para ela: olha, bota as suas roupas aqui, que parece que não são poucas, são muitas. Mas bota só o suficiente para as araras suportarem o peso. Ele achava que a mulher não tinha tanta roupa. E saiu. A mulher começou a botar arara. 1, 2, 3. Sabe quantos cabides a mulher comprou para botar ali? Quantos cabides? Chuta alguém aqui. Hã? Quantos? Ah! Tu conhece, né? Hã? Foi o quê? Não conhece, está com medo dela, querendo, pelo amor de Deus. Pois é, 100 cabides não deu para toda a roupa dela. E cada um deles tinha no mínimo 5 roupas. Foi botando. Sabe o que aconteceu? Desabaram todas as... A arara virou periquito. Que não aguentou o peso de tanta roupa. Aí eu te pergunto, uma irmã dessa, quando vai se arrumar, o que normalmente faz? Quando chega no meio dessa loja, desse shopping que tem em casa? Não tem roupa nenhuma. Ora, não há problema algum você ter todas as roupas, os carros mais belos, os óculos mais extraordinários, você fazer cabelo, você ir à academia, você cuidar do corpo. Não tem problema nenhum você
você fazer parte do bonde do Monjaro, porque agora tudo é Monjaro, meu amigo. Bebe água, não, bebendo já, estamos bebendo Monjaro agora. Um tanto de gente ficando magro na igreja. Eu falei, o que está acontecendo, gente? Chegou a pessoa e falou para mim o seguinte: pastor, somente duas coisas emagrece a pessoa. Ou é chifre ou é Monjaro. Aí comecei a sondar. Por que você está magrinho, meu filho? Pastor, não fala para ninguém não. Monjaro. O segredo é não falar o segredo, pastor. Toma também. Eu falei, cara, vou entrar nesse negócio de Monjaro, hein? Não tem problema nenhum. O problema é se somente isso faz parte da sua missão. Não tem problema nenhum você andar com um bom carro. Eu tenho, graças a Deus, um carro enquanto pobre bom. Não tem problema nenhum você trabalhar, você sonhar, você desejar, você ter, você possuir, você amealhar. O problema não é esse. O problema é se você só tem isso como projeto de vida, sem sequer erguer um altar na sua vida, sem ter um tempo para visitar uma pobre de uma igreja evangélica. A grande maioria dos crentes hoje em dia são verdadeiros visitantes. Não são mais membros, são visitantes agora. Antigamente tinha o católico protestante, o católico, não, como é que é? Católico praticante, católico não praticante. Agora são os evangélicos praticantes, evangélicos não praticantes. Estão aí. O sistema do jeito que está montado só te propõe o seguinte: monte sua tenda, monte sua tenda, monte sua tenda. E a carta dos Hebreus que nós lemos é para você, é para Isaac e para Jacó. A sua família merece, é óbvio que merece. Como diz o amigo meu, óbvio. Agora, será que é somente para isso que Deus nos chamou? Será que com a luz da carta aos Hebreus, capítulo 11, o verso 8, que é o verso 9, melhor dizendo, terra, habitou em tendas, com Isaac, com Jacó, mas era só para isso que Deus chamou Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar, pise, tome posse. A esquina é sua, o quarteirão é seu, a rua é sua, a casa é sua, o carro é seu, os cavalos serão seus. E o texto vai, com muitas vezes, dizer que Abraão ia enriquecendo, 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 enriquecendo. Só que o verso 10 diz que ele também não queria somente ficar rico aqui. Ele também queria ficar rico no céu. E na medida que ia edificando tendas, ele ia construindo o altar, ou seja, ele via a todos os dias a Nova Jerusalém. Eu ando muito bem aqui do ponto de vista profissional, mas a qualquer momento a última trombeta vai tocar. E eu vou entrar na cidade pelas portas. Entrar pelas portas. Que Deus me chamou para ter tendas, sim, mas Deus também me chamou para edificar altar. Ora, o que é que nós estamos fazendo aqui todas as quintas-feiras? Se não tentando fazer com que a igreja tenha face um pouquinho voltada para esta cidade que tem fundamentos. O que é que nós fazemos todas as quintas, terças, domingo de manhã e domingo da noite? Se não dizer, igreja, olhem para o alto, vamos edificar um altar ao Deus eterno. Porque os dias são findos e o rei está voltando. Faça com que a eternidade volte para você. Você que está aqui, que perdeu a eternidade já não habita mais em você. Muitos aqui, se for sincero, sabe que a eternidade não habita mais em você. O que eu chamo de eternidade habitar? Não é
você simplesmente se fazer valer dos direitos que aqueles que creem em Jesus têm. Ah, eu vou morar lá. Não é isso não, é viver a eternidade aqui. É você falar e sentir isso aqui. Porque se você está disposto a matar e a morrer pelas suas tendas que você tem aqui, a eternidade já não te habita mais. Se você está disposto a tomar do lado direito, revidar com a mesma força, a eternidade já não está mais dentro de você, só tendas. Se você não tem o mínimo de vontade de orar, a eternidade já se esvaiu de você. Se você não lê mais a Bíblia, não há mais eternidade. Se você vem a um culto meio que por obrigação, e eu não quero com isso dizer que todos os dias a gente vem para o culto cantando, porque não é assim. A gente às vezes vem por conta de uma obrigação que a gente tem, mas a gente vem, mas chegando aqui, meu amigo, a gente, opa, coisa gostosa. Esse hino fez a eternidade entrar em ebulição aqui de novo dentro de mim. Né? Aí você chora. Quanto tempo tem que você não chora? É uma pergunta que eu te faço. Quanto tempo tem que você não chora? Não é chorar porque está doendo aí não, porque até cachorro chora quando está doendo. Torce o rabo dele para você ver. Né? Chorei hoje, pastor. Claro, está desempregado, está na prova, está na luta. Comprando o almoço para vender a janta. Né? Na luta. Aí é fácil chorar. Quero ver você chorar quando tudo te vai bem. As tendas estão edificadas, tem dinheiro para botar gasolina, ninguém está me cobrando. Eu tenho tudo a meu favor. Mas eu gostaria de entrar no canto onde Deus me fizesse chorar novamente. Quanto tempo tem que você não chora? E aí, uma pergunta nos é imposta a esta altura. Será que a gente não chora mais porque Deus ainda não fala, não se manifesta, se esqueceu de nós? Ou será que porque nós estamos escondidos por trás das árvores do jardim do Éden? Ora, se tem uma coisa que eu acho ainda legal, se diz acerca de Adão, mesmo depois de ter pecado, há traduções que dizem que ele não somente ouviu a voz de Deus, como também ouviu as pegadas de Deus. Deus andar no jardim. Tinha pecado, mas ainda tinha ouvidos para ouvir. Ora, há pessoas aí que já estão de um jeito por trás das árvores que não ouvem mais absolutamente nada. Já não escuta mais estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Estava conversando com a missionária Cristina aqui. Domingo de manhã, quando as filhas de Jerusalém cantaram, eu ouvi estrondo de marcha. Parece que era um exército que estava cantando com elas. Ela disse, não, porque as irmãs estavam afinadas. Não, eu sei o barulho, o estrondo que fez. Estrondo de um grande exército. Como é que você não chora ouvindo júbilos e alegrias que há muito tempo a gente não ouve? Aleluia. Sabe, você, um ou dois, ou um grupo cantando aqui, parece que tem gente andando pelo teto. E você ouve nitidamente, sabe? Como que não chora num ambiente desse? Como que não chora? Mas se só vivemos construindo tendas, meu amigo, Deus vai andar nesse jardim, Deus vai falar, vai bradar, anjos passarão de um lado para o outro como um relâmpago, serafins voarão com uma brasa tirada do altar, com uma tenaz, vai chegar perto da boca, mas ninguém sente nada, porque a eternidade já se esvaiu, já não há mais nada dentro de mim. Eu chego neste lugar somente para um propósito, ser curado de insônia, para dormir. Só e unicamente. Mas se nós estamos aqui debaixo dessa chuva, com esse frio, é porque a gente está aqui para edificar a terra. A gente vai ouvir Deus bradar.
Aleluia. Vocês pensam que esse pedido de Davi, o que foi? Faze-me ouvir júbilos e alegria. Depois que ele pecou. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Está falando de quê? Há muito tempo que Davi não ouvia esses estrondos, essa voz do Deus eterno que pacifica o ser. Essa presença que tira a tua roupa. Estava lá Samuel e Ramá, toda a embaixada, toda a turba que Saul mandava, o pessoal ficava, profetizava. Esse Deus que recebe a todo mundo, independente da classe social, do poder financeiro. E por último, quem foi? Foi Saul, tentar achar Davi. Foi lá onde Samuel ouvia os passos de Deus e a voz de Deus e ainda havia a eternidade. Chegando lá, meu amigo, tirou o terno e foi saindo sem ele saber. E ficando nu. Não vou ficar nu, mas ele era o rei. E a roupa, porque se a presença de Deus deixa a gente nu mesmo. A gente esquece que é rei, a gente esquece que é general, a gente esquece que é profeta. Se Deus, que na presença dele todo mundo é pequenininho. E aí, quando ele menos esperou, ele estava nu e profetizando. Será que Deus vai ter que arrancar a tua roupa? Será que Deus vai ter que arrancar tudo que você tem para que você volte a fazer o que você fazia lá no início? Profetizar da glória, sentir a presença e voltar à eternidade? Será que Deus vai ter que arrancar tudo da gente? A gente voltar a ser o que a gente era? Será? Quanto tempo que Saul não profetizava? As intenções foram as piores, mas o caminho pavimentado por Deus foram excelentes. Quero pegar para matar. Aí Deus diz, vem para cá para viver. O único momento que de forma explícita se diz que ele ficou livre dos demônios foi quando a eternidade voltou para ele. Ele podia pegar naquele momento e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, aqui é melhor do que no palácio. Aqui em Ramá é melhor do que no palácio. Você entende porque às vezes Deus arranca tudo de algumas pessoas que elas têm que voltar quebradas para um culto, para uma igreja? Porque enquanto tiver roupa, fica esse espírito de perseguição. Aí Deus diz, nem roupa você vai ter. Pensou? Alguns aqui naquele tempo que usavam sapatos que eram doados pelos a pessoa quer dizer, cai dente, cai cabelo. Hein? A pessoa. Você que reclama longe, vindo ali do tempo que longe, aí Deus vai permitir que perca o carro. Vai sair igual o Jacó, andar assim. A pessoa. Voltar a ser empregado. Voltar a ganhar aquele salário que ele diz que eu tenho horror a isso. Eu sei que Deus não quer isso. Eu só estou querendo dizer que às vezes Deus tira a nossa roupa para poder introduzir de novo a eternidade na gente. Ele preparava a tenda para Isaac e Jacó, seu filho e seu neto. Mas também chamava a família, filho, vamos dobrar o joelho no altar. Porque tudo isso aqui, essas tendas aqui, todas vão perecer com o tempo. Agora, aquela cidade que Deus está montando lá em cima.
E o grande arquiteto, eu gosto dessas duas expressões aí, arquiteto e edificador, Deus projetou e ele mesmo constrói. Ele não subempreita, nem empreita não, né, Marcos? Ele fez o projeto e ele mesmo construiu cada centímetro quadrado da rua, tudo, pavimentou tudo de ouro, como quem diz, todas as tendas que vocês buscam na terra, lá vai ser chão para você pisar. Se é chão, você vai pisar em ouro. Vocês matam e morrem por conta disso. Lá vai ser asfalto, vocês vão pisar. Vão pisar no que vocês estão hoje dispostos a matar e morrer. As portas, os fundamentos das portas. E diz o texto sagrado que lá não haverá templo. O que eu acho mais interessante é que não haverá templo. Não vai ter igreja de Nazaré, pentecostal, cuspe santo, assembleia, não vai ter nada disso. Ele será o nosso Deus. Não vai ter luz, porque ele iluminará tudo. E aí ele vai dizer, viu? Não foi legal você construir suas tendinhas lá, mas também construir altares. Foi bom você continuar tendo as tendas, mas dizendo, cara, entre a tenda e o altar, eu fico com o altar. Porque o meu altar, eu consigo tendas, agora só com tendas eu não consigo altar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você. Que você construa boas tendas para Isaac e Jacó, seja para o teu filho, teu neto, se for o caso, até bisnetos. Mas que você jamais esqueça de construir um altar para colocar teu filho sobre ele. Para dizer, Jesus, essa criança é tua, Jesus, essa criança é tua. Não basta somente dar nome de profeta, de apóstolo. Tem um rapaz que mandou no TikTok, olha, você que tem filho aí, crente, avisa aí que Mateus estava fumando maconha com Elias lá na rua. Não basta não, filho. Muito mais do que colocar o nome, é você mesmo construir para eles. Recebi um telefonema da minha filha, ficamos um tempinho, eu finalizo enquanto eles preparam aí o hino. Algumas pessoas que tentaram chutar o calcanhar delas, etc., deles lá, etc. Eu falei, filha, o que isso altera entre você e Cristo? Nada, pai, nada. Pai, o Senhor me ensinou o evangelho de verdade. Eu falei, mas você sabe por que agora estão te perseguindo, filha? Ela falou, suponho, pai. Eu falei, eu digo para você, porque assim como Deus se manifestava a Abraão, Isaac e Jacó só seguiam na carona, dizendo, Deus se manifesta. Chegou uma hora que lá em Betel, Deus teve que se manifestar a Jacó com 77 anos de idade. Pode demorar, mas Deus vai se revelar para o teu filho. Pode demorar, mas Deus vai se revelar. 77 anos, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha foi uma pedra que ele colocou como travesseiro e tinha um bordão. E aí, quando a gente perde tudo, que Deus diz, agora somos eu e você. Teu pai deixa para lá, agora somos nós dois. Ele disse, a partir de agora, Deus, o Senhor vai ser o meu Deus. E diz o texto que ele edificou um altar. E ungiu. Diz, agora é minha vez de construir altar. E em construir um altar, 20 anos depois, ele fica rico e se esquece da aliança com Deus. E Deus, lá onde ele estava, se manifesta. Ele disse, eu sou o Senhor que te apareceu em Betel. Onde me tens elegido, ungido uma coluna. Você pensa que eu esqueci que você não tinha nada? Você esqueceu, mas eu que te enriqueci 20
você, Jacó, que vai construir o altar. Que tenda você já está cheia já. Falei, agora é você, filha. Agora é você, como diria o Galvão Bueno, vai que é a sua, Ágata. Vai que é tua, Ágata. Aí você vai dizer, não é mais o Deus do meu pai, é o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Vamos louvar ao Senhor.